Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa, hoje, mão na massa, produzindo texto teatral. Vamos às habilidades. Elaborar texto teatral a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para a caracterização do cenário, do espaço, do tempo, explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação, reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador, explicitando as marcas de variação linguística, dialetos, registros e jargões e retextualizando o tratamento da temática. O tema, então, hoje, texto teatral. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, bora lá. Objetivos da nossa aula de hoje. Produzir o texto teatral observando as características e objetivo do gênero dramático. Reescrever partes do texto com base na avaliação realizada, considerando os aspectos relacionados na tabela da aula anterior. Na verdade, esse objetivo vai ficar até para o nosso aluno aí fazer posteriormente. E adequar as escolhas e os registros ortográficos gramaticais de acordo com a norma padrão, certo? Então, só para relembrar aqui, seguinte... Na aula passada, certo, Andréia, nós falamos do roteiro. Sim. Agora é o seguinte, nós também lemos uma crônica. Então, antes de entrar no roteiro, vamos falar da crônica. Tá. O que você, aluno, professor, mas mais o aluno, obviamente, se lembra aí dessa crônica que nós lemos e que nós, na verdade, já tínhamos lido em outra aula, né? Então, o que você se lembra dessa crônica? Coloca para mim aí, de repente, o enredo, alguns pontos, algumas características, mas principalmente o enredo, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Quero saber aí, 2 minutinhos. E a ideia, o que eles lembram? Olha o meu bonequinho ali, que bonitinho. Que é bem uma carinha pensando. A aluna Amanda da Projoelma colocou Crônica de Carlos Drummond, Forma de Amar. Entendi, a maneira de amar, né? Tudo bem. A Protânia colocou Jardineiro tenta em vão cativar o girassol, que o tratava com desdém. Vamos pegar aqui de aluno. Aluna Giovana, falamos sobre o Jardineiro, da Pro Margarete. Aluno Cauã, Maneira de Amar. Mais alguns. Joaquim, alunos da Genoveva. Não, a professora está chamando para participar. A Crônica da Flor e do Jardineiro, aluno Felipe, da Pro Graziele. Vamos ver. O Jardineiro, Noemi, Júlia. Maneira de Amar e prólogo. Professora Silvia. Não,
Certinho, Dé. Aí a Júlia colocou aqui da Pro Alessandra também, o jardineiro. Alguém colocou lá no comecinho e eu perdi. Sobre o amor, né? Que a gente até encerrou a aula. Hoje nós estamos na quinta, né? Terça aula de sexta-feira, falando disso, né? Que o assunto aí, o tema, era sobre o amor. E a gente ainda falou da questão da empatia e tal. Mas muitos colocaram aqui das maneiras de amar, né? E alguns lembraram do jardineiro, do girassol e das flores de forma geral. Foi isso, certo? Ok. Aí, temos aqui a crônica Maneira de Amar, porque é sempre bom a gente relembrar um texto, que é isso que nós faríamos na sala de aula, quando iremos trabalhar com ele. Então, assim, a gente primeiro retoma, lê novamente, retoma o que foi falado na aula anterior, para aí sim a gente dar prosseguimento para a nossa aula de hoje. Então, é a mesma coisa, certo? Então, texto aí, Maneira de Amar. Eu vou tentar ler aqui pelo computador para ficar mais fácil para mim. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé do girassol e renovar-lhe a terra na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal. Agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, para quem não lembrava aí exatamente de tudo, temos o texto aí na íntegra, certo? Ok. Agora é o nosso momento interação. Na aula passada, nós lemos e retomamos o quê? As características do gênero crônica, certo, Andréia? Que você falou. E transformamos aí o texto crônica em um texto dramático. Nós tentamos produzir com vocês, dando algumas ideias de um roteiro. Então, falando um pouco como seriam essas personagens, a caracterização, o cenário, enfim, né? Então, nós criamos um roteiro para, enfim, tentar hoje produzir, transformar esse texto aí dramático, que é o roteiro, no texto teatral em si. Como ele será encenado, né? A gente não vai encenar, né, Andréia? Não, claro que não. Deixa eu só reforçar uma coisa. Fala. Lembrem-se que nós fizemos opção pela situação 1, né, Dani? Sim. Lembra que não modificava, não foi isso? Foi. Tá? Só para elas relembrarem, porque elas acabaram pedindo para a gente. Eles, né, professores todos, vocês, professores e professoras, acabaram pedindo para que, vocês vão mostrar como ficou? Então, a gente fez aí é uma dica, né? Um exemplo, uma sugestão, tá? Exatamente. E até mesmo porque no final da aula, vocês colocaram bem, vamos deixar para os alunos escolherem, para eles fazerem. É lógico que a gente prefere isso, mas a gente precisa dar para vocês aqui um exemplo, né? Tem que fazer a aula fluir, então precisa trazer um exemplo, tá bom? Aí eu vou aproveitar esse seu gancho e vou falar o seguinte, coloca aí no chat para mim, qual situação, se primeiro, vocês já tiveram essa reunião com os alunos, eles se interessaram em montar esse texto? E aí, qual situação eles escolheram? A situação 1, que mantinha o mesmo final, que é o que a gente vai ver hoje, ou a situação 2, que propunha um final diferente, de repente até mais humorado, como a crônica de repente pede. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para mim, que agora eu quero saber realmente se vocês já conseguiram dar andamento ou dar início a essa sequência aí, tá bom? Já voltamos.
E aí, Andréia, o que eles colocaram? Olha, eles colocaram uma pro colocou aqui que eles iniciaram a proposta e optaram pela sequência 2. A Pro Aline falou, a Pro Cláudia também, situação 2, o aluno Leandro colocou isso. Alguns professores falaram que o material chegou atrasado, então eles não conseguiram ainda entrar com isso. Deixa eu pontuar de novo do material, que eu acho que assim, é sempre importante a gente reforçar, na verdade, né? Esse material, ele não tem impresso, mas ele, de repente, você não recebeu ele ainda impresso pela sua escola, mas ele tem lá na intranet. Intranet eu tenho certeza, gente, tá? Então, eu vou dar o caminho que eu tenho certeza. Então, você entra lá na intranet, Coped, biblioteca, e aí tem o material de apoio aí, cadernos Aprender Sempre. A gente está trabalhando ainda com esse caderno Aprender Sempre. Essa ainda é a situação de aprendizagem 2. Então, para quem tiver interesse, essa é a 2 ainda, a 3 a gente vai entrar agora. Essa é a última aula da 2. Essa é a 2, tá? É porque nós já estamos assim, muita aula, razão. gente. Mas essa é a 2 ainda. Então, assim, para quem tiver interesse, porque realmente talvez o papel faz muita diferença, né? Para a gente ter o físico para trabalhar com o aluno. Mas já tem lá. E uma Pro colocou aqui, queria meu e-mail. Pro, pega o meu nome aqui, ó, coloca meu nome para eles, por favor, Marcos, Vinícius, e entre em contato comigo pelo Instagram, que aí eu passo o meu e-mail para você. Porque como ele é da educação, ele é mais chatinho para a gente colocar aqui ao ar, tá bom? Mais alguém aí, ideia? A Pro Maria José colocou uma coisa legal. Acho que a Pro também depois te acha lá e te manda, ó. Ou a mim ou a Andréia, gente, porque nós somos parceiras em relação à aula, tá? Vê pelo sobrenome e vocês conseguem. Paulon e vocês vão me achar. Faremos a leitura, a Pro Maria José colocou, faremos a leitura dramatizada do texto teatral produzido por vocês na nossa aula online. Então, acho que é legal, né? Legal, para ela bem mostrar legal. como ficou para nós. Certo? Acho que alguns, eu estou vendo que a maioria está indo pela opção 2, acho legal, porque aí vai mostrar a criatividade, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre se der tempo hoje, mas eu acho que dá, dessa questão aí também da reflexão em relação ao texto, né? Então, bora lá. Então, é o seguinte, eu coloquei aí, ó, que antes da gente entrar no nosso texto, a gente vai ouvir um pouco sobre o teatro, pela perspectiva aí do Mauro Mendonça Filho. Então, pode soltar o vídeo aí, Marcos, por favor. Foi a grande lição que eu aprendi no teatro, assim, é o prazer da subjetividade. A relação é subjetiva, a relação é íntima, a relação com o ator é muito íntima, entendeu? Assim, a relação com os elementos de cena são sintéticas, entendeu? São simbólicas e bem pequenas, assim, e aquilo, o pequeno transformando. É uma caixa fechada preta que dali você pode representar o mundo, entendeu? Assim, você tem que representar o mundo com pequenos elementos, assim, e principalmente com a emoção, com a verdade do ator, assim. Você falou da caixa preta do teatro, e você faz alguma analogia com o cinema ou a televisão? O teatro tem essa coisa, assim, eu sou maluco com essa caixa preta. Isso, assim, para você, quer dizer, você sabe que eu estou falando mais do que nunca, assim. Isso eu acho uma coisa, assim, entendeu? Eu acho que é a grande magia de tudo que a gente faz. Independente de televisão, de filme, de fotografia, de tudo, assim. Aquela caixa preta foi a grande revolução, entendeu? Assim, não precisa nem ser uma caixa preta, mas o espaço cênico, né? A caixa preta me deixa maluco a possibilidade infinita, absolutamente infinita, de você representar imagens, assim. Enquanto que, ao contrário, assim,
a caixa preta da televisão é um pouco um funil, é um pouco mais aléfica, entendeu? Assim, entendeu? Assim, que é um túnelzinho que capta, entendeu? Que vem, que dá uma sugada um pouco na vida e tenta reproduzir aquilo, entendeu? Em tela, e num retângulo, entendeu? Assim, e tentando pegar os elementos, assim, que nem tudo é controlável também na hora que você filma, tem uma porrada de intempéries, assim, entendeu? E às vezes também tem coisas que acontecem do acaso e que ficam incríveis, entendeu? Assim, mas tem um funil ali, tem um aspirador, entendeu? De vida, assim, Então o movimento às vezes é o contrário, entendeu? A caixa preta tá toda aí e você tenta reproduzir ela numa caixinha, entendeu? Pequenininha que tá ali, entendeu? E o teatro é o contrário, é uma caixinha pequenininha e ela vai... E ela vira um mundo assim. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, isso é fascinante, isso é absolutamente fascinante. Assim. Isso é um privilégio para um cara poder ter aquilo e fazer. Assim. Eu canto a arte elástica. Muito bem, então esse vídeo é bastante interessante porque ele fala da relação dele com o teatro, né? E que o teatro é aquela caixinha preta que tudo acontece. Hoje nós estamos tendo que adaptar essa caixinha preta, certo, Andréia? Uhum. Porque não estamos indo ao teatro, não estamos tendo esse contato, como nós bem falamos lá nas primeiras aulas dessa sequência, e a gente vai ter que transformar esse texto dramático aí, que seria para um teatro, sim, num outro formato, de repente num vídeo, num fantoche, numa encenação mesmo. Hoje, na aula do 6º ano, quem puder assistir lá, dar uma olhadinha, a professora Patrícia realizou uma atividade que os alunos fizeram vídeo, editaram, gravaram. Então, eles tiveram, sim, que encenar também. Provavelmente, eles fizeram o roteiro, até porque você percebe que algumas situações eles não estão no mesmo ambiente, né? Cada um lá da sua casa, do seu ambiente, tentou reproduzir também. Então, essa é uma sugestão. Então, assim, alunos do 8º ano, gente, tem tanto aluno bom, aluno assim, esperto em relação à mídia, à tecnologia, que pode nos ajudar, porque eu, professora, confesso que eu estou engatinhando também nesse processo. Então, eles vão nos ajudar e muito. Então, seguindo aí com a nossa aula, o texto agora, ele não está no material de vocês, porque o texto, o aluno deveria produzir esse texto, certo? E vocês apoiando. Mas nós montamos aí um texto, o texto teatral, como se fosse encenar. Então, nós fizemos a proposta, ok? Então, tem aí o cenário, jardim pela manhã. Entra o jardineiro e começa a conversar com as flores. Eu faço o jardineiro, você faz o gerânio, e aí a gente vai indo, Déia? Tá. Uhum. Então, tá. Olhando feliz e caminhando em direção à Cravina, tá? Sabe, Cravina, tive uma noite extremamente agradável. E aí o jardineiro próximo ao gerânio. Ai, jardineiro, a Cravina não me dá muita bola. Foi uma fala do gerânio esse daí. As flores se mostravam felizes em tê-lo por perto. Flores se mexem, demonstrando alegria. Girassol se vira de forma que demonstra não se importar muito com o jardineiro, mostrando orgulho. Vocês perceberam que eu destaquei aí que, primeiro, pode voltar. Isso, deixa aí. Que eu destaquei, que está em negrito, as rubricas. Então, nós temos aqui rubricas de movimento, né, que é quando eles entram, quando eles saem, rubrica de cena mesmo, então olhando, feliz, porque tudo isso vai indicar como eles devem fazer essa encenação. Aqui, imagina que é um primeiro momento, então nós somos os atores, Déia, no caso, as atrizes. E a gente recebeu esse material. A gente vai fazer uma primeira leitura, porque é isso que eles fazem. Aí, num segundo momento, a gente já vai para a cena, vai para o palco. Você vai ler as marcações? Não. Você vai ler apenas falas aí, certo? Fala, o que você quer complementar? Não, é só para eles prestarem atenção que, por exemplo, aqui a gente falou do jardineiro e do gerânio, mas nessa cena nós já temos aí as outras flores. Exatamente, né? olha Por o exemplo, cenário. Por exemplo, quando você fala, as flores se mostram, né? Se mostram, tem um N a mais aqui. Felizes em tê-lo por perto. Flores flores se mexem, demonstrando alegria. Certo? Então, a gente já precisa ter aí, no caso os alunos, mais alunos representando as flores. Né? Por isso que nós colocamos ontem, que nós deixamos flores como outros ou outras personagens, né? A gente deixou flores, certo? Exatamente. Aí essa é a cena 1. Aí cena 2. Vamos para a cena 2.
Em vão, o jardineiro tentava captar as graças do girassol. Então, o jardineiro olhando e sorrindo para o girassol. Girassol, como está belo, crescendo cada dia mais. O girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. As flores percebiam, aí ó a cara de espanto das flores, a situação embaraçosa, mas não comentavam nada. O jardineiro regava o pé do girassol. Né? Renovar-lhe a terra. O jardineiro regava o pé do girassol, renovar-lhe a terra. Então, aqui, novamente, eu tenho várias rubricas, eu deixei em negrito para entender. Aqui a gente tem a fala só do jardineiro para o girassol. Então, é uma cena que a Andréia falou na aula passada, que delimita. Antes tinha todas as flores no cenário. Agora, ele vai falar com quem? Com o girassol. O girassol não tem fala, mas olha a expressão dele. Uhum. Então, ele vai virar-se contra a luz. Né? Aí as flores também vão fazer cara de espanto, mas elas não vão falar nada, certo? Então, tem toda essa rubrica aí que é importante para compor a cena. Aí continua. Cena 3. O cenário aqui, ainda o jardim. Entra o dono do jardim com cara de descontente irritado. Déia, você faz dono do jardim? Faço. Esse jardineiro fica muito tempo parado na frente dos canteiros. Acho que está enrolando, matando o trabalho. Aí entra o jardineiro contente, como todas as manhãs, né? O dono do jardim vai falar para o jardineiro. E, infelizmente, terei que dispensá-lo. Passe no meu escritório para eu assinar sua carteira de trabalho. Aí o jardineiro olha com tristeza e pesar para o jardim e sai cabisbaixo. Reparem que o jardineiro está na cena, mas ele não fala. Né? Uhum. Ele entra feliz, ele sai cabisbaixo. Então, temos as rubricas aqui também. Quem fala aí é o dono do jardim, ok? Aí, a última cena aí, a 4. Cenário jardim ainda. As flores se mostram o quê? Tristes, murchas, chateadas com o girassol. O girassol aparenta estar mais triste e cabisbaixo que todas as flores. Aí tem a cravina. Você o tratava mal, agora está arrependido? Ela está falando para o girassol. E o girassol? Não, estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. Aí as flores se olharam, né, sem entender. E o girassol disse com uma tristeza no olhar para todas elas. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Muito bem. Então, aqui nós temos uma sugestão seguindo a situação 1. Que permanece igual. Se vocês repararem, não mudou muita coisa. Acrescentou uma fala ou outra, porque o teatro ele é dinâmico. A rubrica vai aparecer na nossa cena? Não. O que vai aparecer são as falas e a interação deles e os movimentos. Então, elas são muito importantes para compor a nossa cena, enfim, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Uma atividade analisando o texto teatral. Então, tem aqui, ó, no texto teatral produzido, vamos analisar esse aqui. Vocês vão analisar o dos alunos, eles podem, inclusive, trocar entre eles, então, um manda para um grupo, o outro manda para o outro, para ver o que achou, se tem alguma sugestão, tá? Então, a gente vai analisar. Posso só falar uma coisa Deve. antes? Os professores estão parabenizando a intérprete de Libras pela expressão. Obrigada, Camila. Ela tá sendo ao teatro. A Camila foi a atriz aqui para nós. Muito obrigada, Camila. Exatamente. Ai, que lindo que vocês perceberam. Uhum, muito bom. Então vamos lá fazer a atividade. Agora, interação aí no chat, tá? Então, não coloquei 1, 2, 3, mas deveria ter colocado para ficar mais fácil, agora que eu vi. Contém os elementos, nesse texto que a gente olhou agora, que nós acabamos de ler. Contém os elementos básicos da narrativa? Fatos, personagens, tempo e lugar? Sim ou não? Respondam aí para mim, na 1. Sim ou não? É que demora para subir. Vamos. 1, 2, 3, ó. Proedna Sim, colocou. pode ir, pode passar. Sim. A hora que aparecer um aqui, eu já falo Tá. para você. A outra, apresenta discurso direto como estrutura básica de construção de texto e desenvolvimento das ações? Coloca assim, ó, 2 agora. Para Por ficar mais favor. fácil, gente, porque Pra foi eu saber falha qual- minha. Eu deveria ter colocado 1, 2, 3, Uhum. esqueço, né, que aqui a gente precisa desse Sim, norte. a 2. Prosélia colocou 2? Sim. Isso, finjam que tem números aí, por favor. 3. As ações possuem uma sequência lógica, porque foram ações, eles desenvolveram aí ações, certo? Inclusive, no dia que eu falei sobre o teatro, sobre a importância da dramatização, que a gente deu início a isso, o ator Daniel falou disso, da dramatização da ação da cena.
A Pro Maria Lúcia colocou sim, até o final. Muito bem. 4. Identifica os nomes das personagens antes das falas. A 4. Aí a 5. Apresenta... Pro Edna colocou Colocou sim. sim. Uhum. Apresenta rubricas de interpretação e de movimento. A Pro Olga colocou... Não, a Pro Olga não. A Pro Edna colocou 5 sim. E a 6 aí, o nível de linguagem é adequado à personagem e ao contexto? Essa é a 6, né? É a 6. Sim, a Prosélia colocou sim. Então tá, então vamos resumir aqui. Sim, foram todos aí, porque tem os elementos básicos da narrativa, eu consigo perceber os fatos, tem o tempo, tem o lugar que é o cenário, tem as personagens, né? Tem o discurso direto representado ali pelo travessão. As ações estão numa sequência, obviamente, então, de repente, se eu colocasse a cena 3 para frente da 1, não faria sentido, né? Então, estão numa sequência. Tem o nome das personagens, que é importante para saber quando tem uma fala de alguém. Tem as rubricas de interpretação e movimento, que eu vou falar já, mas vocês conseguiram perceber, eu acho, que ficou lá entre parênteses, né? O nível de linguagem adequado ao personagem, se vocês repararem até, a Cravina, ela tem um jeito... ela usa mais a norma padrão, já o Gerano, ele já fala, ela não me deu bola, né? Então, a personagem também é construída e tem uma linguagem para essa personagem. Então, ele é mais descolado, de repente. Aí, continuando aí, eu parei na 6, né? Tá, deixa eu só falar uma coisinha, Vai. só para pontuar os alunos que estão participando. A Natália Mello, da Pro Érica, e o Leandro, da Pro Cláudia, tá? Porque a gente falou mais respostas de professores só para... Ótimo, muito bom. Aí, continuando aqui, então. 7. O ambiente está adequado às ações programadas? E aí? 7. Porque as falas são as ações. Ele coloca lá dentro de um ambiente, dentro de um cenário, né, dentro de um local, e aí está adequado? Então, essa é a 7. A 8. Apresenta clímax de forma a prender a atenção do espectador? Qual foi o clímax que a gente tinha comentado, Andréia? Quando o jardineiro é mandado embora, né? o clímax. A gente tinha colocado... A gente colocou conflito conflito que ele... como a tentativa de se aproximar do girassol. Isso, obrigada. Então, aí o clímax, quando ele foi mandado embora. Prende a atenção lá do espectador. Gente, não necessariamente você vai colocar assim para tudo. De repente, não. Eu não achei que prendeu a atenção. Eu acho que, de repente, eu precisava acrescentar mais. A Pro Yara colocou sim, mas depende dos atores. Exatamente. Exatamente. Essa é a importância do texto teatral. A encenação vai fazer toda a diferença, né? A gente colocou assim, a gente leu praticamente. Quem encenou para nós foi só a Camila, coitada, né? A Camila ficou com esse peso para ela, mas aqui não dá para a gente ter, às vezes, noção de algumas coisas que estão aqui. Exatamente. Se de fato elas ficaram legais ou não. Você né? vai conseguir analisar depois que for encenado, bem como a Andréa Isso. colocou. Aí depois, apresenta desfecho, considerando a situação proposta na aula anterior. Lembrando que a situação que a gente colocou aqui foi a 1, que o desfecho era igual. Então, sim, nessa daí apresenta o mesmo desfecho. Aí, se a pessoa colocou a 2 e termina igual, você vai pontuar o quê para o aluno? Olha, não, você escolheu outra situação, você tem que transformar esse final. E a última aí, apresenta sinais 7, 8, 9 a 10. Apresenta sinais de pontuação adequados para esse tipo de texto, tais como os 2 pontos, travessão para indicar as falas, as vírgulas, o ponto de exclamação e interrogação. Todos esses pontos são muito importantes para encenar mesmo, para ação, para eu saber se eu tenho que exclamar alguma coisa, se há uma dúvida, né? Além das rubricas, a pontuação é o que vai dar o time também para a minha encenação, certo? Aí... é o seguinte, antes da gente ir para a parte dos finais aí, Andréia, você quer falar com eles? Eu gostaria agora de Vamos perguntar voltar, então, para o texto? para professores e alunos, para os que estão participando, né? Volta lá na crônica para mim. Aqui. A gente tem, eu queria que eu estou refletindo sobre isso com vocês, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção. E o que vocês acham disso? Por exemplo, o que vocês leem, né? Ou que inferências vocês fazem disso? O girassol não ia muito com sua cara. Ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em relação a esse trechinho, vocês fizeram uma reflexão sobre isso? Por favor. Esse posicionamento aí do girassol, de repente, porque termina assim, né? Que ele
Vou falar mais Pera, nada, não, que eu vou dar espera um resposta. pouquinho, Vou isso. dar um minutinho para subir a resposta, Déia? Acho que é melhor. Pode ser. Um Um minutinho minutinho. para subir a resposta. Legal, muitas inferências. E aí, André, o que você quer pontuar? De quem? Não, vou pontuar algumas que eu encontrei aqui. A Proluzimar colocou a Pro ou o Pro, hein? Eu nunca sei. O girassol tem personalidade humana. Ok. Deixa eu ver. O aluno, o Carlos Eduardo da Progesa, colocou, porque aquela era a maneira de amar do girassol. A Pro Silvânia colocou, acredito que é o conceito que temos antes de conhecer, e que por muitas vezes levamos como verdade absoluta. Então, eu queria que vocês... Você colocou da Pro Helena? Não. Não havia me atentado para o detalhe que o girassol achava o jardineiro feio. Tá, aí a Pro Viviane colocou crítica ao tratamento preconceituoso. Né? Aí vem, seria um preconceito, a Pro Edna colocou. Sim, a maneira de amar não importa, e sim amar. Aí o Pro Cláudio colocou. Agora eu vou perguntar. Ok, eu achei também uma forma preconceituosa, eu acho que a gente precisa enxergar bem isso, assim. É lógico, quem sou eu para falar Você alguma achou coisa que, na do texto verdade, do foi Drummond? irônico, né? Achei que foi, E tem uma outra parte também, que é essa que vocês estão comentando, que eu queria que vocês falassem um pouquinho também. A gente vai dar um minutinho para vocês pensarem aí. Lógico que um minutinho é pouco, mas é por conta do tempo. O que vocês acharam dessa questão, dessa justificativa simples? Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Vamos trazer isso para a realidade. O que vocês podem falar sobre isso? Vamos lá, por favor. Um minutinho para vocês no chat. Agora levantamos aí uma reflexão, Andréia, bastante. Eu acho que são várias opiniões aqui, né? A Pro Aparecida colocou, ninguém gosta de ser maltratado. A Pro Érica colocou, ele aceitava a maneira dele ser, de amar. Alguns colocaram relacionamento ou relação abusiva. Posso né? falar da Pro Silvana, que está lá no fim? Pode. Ela colocou assim, ó, há pessoas que demonstram amor da forma que conhece por experiências vividas.
né? Também é algo para se refletir. Chega a concluir tudo que os outros disseram, mas de repente tenta justificar de alguma forma o porquê desse tratamento? Não sei. Uma pro colocou, acho que era pro Ana Maria, ou era Aparecida, ela colocou que ele foi egoísta, o girassol. Ó, o Proalce. Acho que é Proalce, perdão se não for. O girassol se fazia de duro com o jardineiro, mas ele gostava de ser mimado. Ó, temos vários olhares interessantes, né? Porque, realmente, a Andrea que me fez refletir sobre isso, essa fala, porque a mensagem que o texto quer passar é a questão da maneira de amar, que cada um tem várias maneiras de amar, mas dá o direito de, essa é minha maneira de amar, aceita e pronto. Eu estou falando agora, minha opinião, acho muito simples justificar. Mas eu sou assim. Acho que a gente precisa, se a gente aceitar aqui que é literatura, eu acho que de alguma forma a gente diz, né? Isso é a opinião de cada um. A gente diz que aceita em qualquer outra situação. É a minha opinião. Porque não tem justificativa, né? A justificativa, se você for ver, estão nos pequenos detalhes ali, ó. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque são orgulhosos. Então, de repente, ele justificava a maneira de amar, já achando que o jardineiro não era bonito, também tinha um tipo de preconceito, ou porque ele era orgulhoso. Enfim, mas são várias interpretações, né? Pode ter um desfecho a mais aí? Pode, acho que por isso que é legal que possa modificar tudo isso, né? Então a gente pode dar uma gelada aí no girassol para ele aprender um pouco, não sei, eu faria isso, né? Então, bem interessante. Aí, por dentro do conteúdo, para finalizar, o texto dramático é escrito para ser representado ou encenado por meio de um diálogo. Nós apenas fizemos a leitura. Claro que todo texto, gente, dramático, texto teatral, ele é feito uma leitura anteriormente. Eles sentam lá os atores e fazem essa leitura antes de ir para a cena, até para pontuar o que tem que melhorar, o que da rubrica tem que mudar e tal. O tema e a história serão mostrados por atores em um espaço ambientado, isto é, o cenário, conjunto de elementos que compõem o espaço que ocorre as ações, faz muita diferença o cenário. Tem-se outros elementos a serem considerados para a construção do cenário, seleção de música, luzes, se for ambiente fechado, figurino, maquiagem, tudo isso faz diferença, sim. E não esquecer o quê? A importância das rubricas, pois são por meio delas que os atores indicam como as personagens devem falar. Vocês sabem que os atores treinam muitas vezes em casa, né, através das rubricas. Então, ele sabe como ele vai ter que interpretar, certo? Tem lá a rubrica de interpretação e a rubrica lá de como eles devem se movimentar, entrar em cena, sair para um lado e para o outro do local, abrir, fechar a porta, enfim, né? E principalmente acerca da construção do diálogo que deve ser construído com base em um conflito, uma posição e uma luta aí de vontades. E ainda o conflito, que é qualquer elemento da história que se opõe a outro, ocasionando o quê? Uma tensão que vai gerar o clímax, certo? O elemento essencial aí para prender a atenção. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam realizar com os alunos, porque nós fizemos a leitura da crônica, elaboramos um roteiro, tentamos aí criar uma sugestão para um texto dramático teatral, ok? Mas vocês vão ter que fazer com os alunos de vocês na prática, fazer essa análise que nós fizemos aqui, de repente refazer o texto, se for o caso, adaptando. E é isso, gente. Avaliem aí a nossa aula, digam o que vocês acharam. Entrem em contato comigo, com a Andrea, se tiverem sugestões, se os alunos fizeram, porque a gente está curiosa aí, certo, Andrea? E os alunos participaram bastante também, viu, gente? Sim. Eu fui lendo assim no geral, mas os alunos também seguiram essas opiniões, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã. Beijo, até amanhã.